Existe algo que você provavelmente fez ontem à noite, nos últimos 30 minutos antes de apagar a luz, que silenciosamente instruiu o seu corpo a estocar gordura enquanto você dormia. Não foi o que você comeu no jantar, não foi a falta de exercício, foi um sinal hormonal que você ativou sem saber, e esse sinal chegou ao seu tecido adiposo antes mesmo de você fechar os olhos. A parte perturbadora é que a maioria das pessoas que toma esse sinal mais seriamente, pessoas acima de 50 anos, que já ajustaram a alimentação, que já tentaram jejum intermitente, que já cortaram carboidratos à noite, ainda comete esse erro específico porque ninguém no mainstream da saúde jamais explicou o mecanismo por trás dele. E o mecanismo não é o que você está imaginando. Não é sobre o que você comeu, é sobre quando o seu sistema nervoso autônomo recebeu o sinal de que era seguro desacelerar. E o que esse sinal faz com dois hormônios específicos nas 3 horas seguintes, ao momento em que você deita. Esses dois hormônios determinam, com uma precisão que os pesquisadores conseguem medir em amostra de sangue, se as próximas 6 a 8 horas enquanto você dorme serão usadas pelo seu corpo para liberar gordura armazenada ou para guardá-la com mais eficiência ainda. O vilão invisível aqui não é a insulina, pelo menos não da forma que você já ouviu falar. É o cortisol noturno desregulado, e entender o que ele faz no corpo de uma pessoa acima de 50 anos muda completamente como você enxerga essa janela de 3 horas antes de dormir. Cortisol é chamado de hormônio do estresse, e essa definição está certa, mas incompleta de um jeito que importa muito. O cortisol segue um ritmo circadiano preciso. Nos humanos saudáveis, ele despenca à noite, atinge o ponto mais baixo por volta de meia-noite e começa a subir novamente antes do amanhecer para preparar o corpo para o dia. Esse ciclo não é apenas um padrão de humor, ele é o maestro da sua composição corporal durante o sono. Quando o cortisol cai normalmente à noite, dois processos se ativam em sequência. Primeiro, o hormônio de crescimento humano começa a pulsar em ondas, com o maior pico ocorrendo na primeira hora de sono profundo. Esse hormônio, nas pessoas acima de 50 anos, é o principal sinal que instrui as células de gordura a liberar triglicerídeos armazenados como ácidos graxos livres para o sangue. Ele também preserva a massa muscular ao mesmo tempo, mandando um sinal às células musculares para usar gordura como combustível em vez de catabolizar proteína. Segundo, a atividade da lipase hormônio sensível, a enzima dentro do tecido adiposo que fisicamente desmonta as moléculas de gordura para liberá-las, aumenta à medida que a insulina cai e o hormônio de crescimento sobe. Essa janela noturna é quando o seu corpo literalmente queima gordura armazenada enquanto você dorme. Não é metáfora, é bioquímica documentada. O problema é que o cortisol noturno elevado bloqueia esse processo inteirinho antes de ele começar. Não parcialmente, o cortisol alto suprime diretamente a liberação de hormônio de crescimento ao nível da hipófise, a glândula que controla essa secreção. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism pela equipe de Eve Van Coulter, da Universidade de Chicago, mostrou que em adultos com cortisol noturno elevado, os pulsos de hormônio de crescimento durante o sono foram suprimidos em até 67% comparados com adultos da mesma idade com cortisol noturno normal. 67%, não é uma nuance, é o mecanismo quase inteiramente desligado. E aqui está o dado que a maioria dos vídeos de saúde nunca menciona. A pesquisa do Instituto Nacional do Envelhecimento dos Estados Unidos, publicada na revista Sleep, mostrou que adultos acima de 50 anos têm, em média, cortisol noturno 23% mais alto do que adultos de 30 anos, independentemente do nível de estresse percebido. Não porque estão mais estressados, porque o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, o sistema que regula cortisol, perde a precisão do ritmo circadiano com a idade. O ponto baixo noturno não desce tão fundo quanto antes, e cada ponto percentual a mais de cortisol às 11 da noite é mais um fragmento do sinal de hormônio de crescimento que não vai ser emitido durante o sono. Isso significa que duas pessoas dormindo 7 horas na mesma noite podem estar em estados metabólicos completamente diferentes. Uma com cortisol noturno controlado está queimando gordura armazenada enquanto dorme. A outra, com cortisol noturno elevado, está praticamente em modo de manutenção, sem mobilizar reserva de gordura quase nenhuma, independente do que fez durante o dia.
Essa diferença é a razão pela qual pular o café da manhã por si só produz resultado tão modesto para tanta gente acima de 50 anos. Você comprimiu a janela de alimentação, mas se o sono não está produzindo a cascata hormonal correta, você retirou uma refeição sem ter ativado o estado metabólico que tornaria essa retirada relevante. O jejum intermitente sem sono metabólico funcionando é como remover o combustível de um motor que já estava parado. Agora, o que ativa cortisol noturno elevado não é o estresse no sentido que a maioria das pessoas imagina, não precisa ser um dia ruim no trabalho ou uma discussão em família. Os 3 ativadores mais documentados na literatura de cronobiologia são a exposição à luz azul nas 2 horas antes de dormir, o consumo de carboidratos refinados nas 3 horas antes de dormir e a temperatura corporal elevada no momento de deitar. Cada um desses 3 ativadores tem um mecanismo específico que vai contra o que a maioria dos conteúdos de bem-estar e saúde ensina. Vou percorrer cada um com precisão, porque entender o porquê é o que separa uma mudança de comportamento que dura de uma tentativa que abandona em 2 semanas. A luz azul é a mais conhecida, mas o mecanismo que costuma ser explicado está incompleto. A narrativa padrão é que a luz azul suprime melatonina, e isso atrasa o sono. Isso está correto, mas a parte que quase ninguém no mainstream explica é o que acontece com o cortisol. Um estudo de 2014, publicado no Journal of Applied Physiology pela equipe de Josephine Arendt, da Universidade de Surrey, mostrou que a exposição a telas com luz azul na intensidade típica de um celular por 90 minutos antes de dormir não apenas atrasa a melatonina, mas mantém o cortisol em níveis de fase ativa por mais 2 horas, além do horário em que ele deveria estar caindo. Melatonina e cortisol têm uma relação inversamente proporcional. Quando a melatonina deveria estar subindo para sinalizar ao cérebro que é hora de noite, o cortisol deveria estar descendo. A luz azul interrompe essa queda do cortisol, e quando o cortisol não cai no momento certo, o pico de hormônio de crescimento do sono profundo é comprimido ou eliminado. Os carboidratos refinados nas 3 horas antes de dormir atuam por um caminho diferente. Um jantar com pão, arroz branco, massa ou qualquer amido refinado produz uma elevação de insulina que, nas pessoas acima de 50 anos, pode durar até 4 horas. Enquanto a insulina está elevada, não há motivo para o cortisol cair na velocidade que deveria. A insulina e o cortisol operam em uma relação onde a presença prolongada de uma interfere no ciclo normal da outra. A elevação seguida de queda de insulina nas 2 horas após o jantar pode produzir uma hipoglicemia reativa leve que o corpo interpreta como estresse e responde com liberação compensatória de cortisol por volta da 1 ou 2 da manhã, exatamente quando o hormônio de crescimento deveria estar no pico. Esse padrão foi documentado em um estudo de 2018 no European Journal of Nutrition em participantes com sobrepeso acima de 45 anos. É o padrão metabólico de boa parte dos brasileiros adultos que jantam arroz, feijão e macarrão às 7 da noite. A temperatura corporal é o terceiro ativador, e esse é provavelmente o menos discutido no contexto brasileiro. O sono profundo, o estágio onde o hormônio de crescimento pulsa com mais intensidade, exige uma queda de aproximadamente 1 grau Celsius na temperatura corporal central. Esse resfriamento é o gatilho fisiológico para a entrada no sono de ondas lentas. Quartos quentes, roupas pesadas, banhos quentes imediatamente antes de dormir e até o exercício intenso nas 2 horas antes de deitar podem atrasar ou impedir essa queda de temperatura. Quando o resfriamento não acontece no ritmo correto, a entrada no sono profundo atrasa e o pico de hormônio de crescimento ou ocorre muito tarde na janela de sono ou é encurtado demais para produzir o efeito metabólico completo. Esses 3 ativadores operam em paralelo. Qualquer um dos 3 sozinho já compromete o sono metabólico. Os 3 juntos criam uma condição de cortisol noturno cronicamente elevado que, ao longo de meses e anos, produz acúmulo progressivo de gordura visceral mesmo em pessoas que comem com cuidado e se exercitam regularmente. A gordura visceral tem receptores de cortisol em densidade muito mais alta do que a gordura subcutânea. Ela responde ao cortisol noturno elevado de forma preferencial
corporal, acumulando mais rapidamente e liberando menos facilmente. Uma revisão publicada em 2020 na revista Obesity Reviews, pela equipe de Mary Dahlman, da Universidade da Califórnia, em São Francisco, revisou 42 estudos sobre cortisol e distribuição de gordura corporal e concluiu que o cortisol noturno é um preditor mais consistente de gordura visceral em adultos de meia idade do que qualquer medição de cortisol diurno. O que acumula na barriga não é só o que você come, é o estado hormonal em que seu corpo passa as noites. E a parte mais reveladora nessa história é que o truque de 3 minutos que vou apresentar nesse vídeo não custa dinheiro, não exige equipamento e produz uma queda mensurável no cortisol noturno em menos de uma semana de aplicação consistente. Não é meditação, não é suplemento, é uma sequência de manipulação de temperatura e sinalização sensorial, que usa exatamente a via que os pesquisadores de cronobiologia identificaram como o controle mais acessível do declínio noturno do cortisol. No próximo capítulo, vou percorrer o que acontece hora a hora durante a noite, quando o cortisol está controlado, versus quando está elevado, e mostrar em que ponto exato o hormônio de crescimento aparece ou desaparece, e por que esse intervalo da primeira hora de sono profundo é o mais valioso das 24 horas para quem quer perder gordura acima dos 50 anos. Quando você fecha os olhos e começa a adormecer, o seu corpo não entra em pausa, ele entra em turno noturno, e o que acontece na primeira hora e meia depois que você pega no sono é, do ponto de vista metabólico, mais importante do que qualquer coisa que você fará acordado no dia seguinte. A maioria das pessoas acima de 50 anos está perdendo esse turno inteiro sem saber. O sono humano se organiza em ciclos de aproximadamente 90 minutos. Cada ciclo percorre estágios que vão do sono leve até o sono profundo de ondas lentas e depois ao sono REM. O primeiro ciclo da noite contém a maior proporção de sono profundo de ondas lentas de todas as noites. É exatamente nesse primeiro mergulho no sono profundo, que ocorre entre 40 e 60 minutos depois de você adormecer, que o maior pico de hormônio de crescimento das 24 horas acontece. Não é durante o exercício, não é de manhã, é aqui. Um estudo da equipe de Georges Vandenberg, da Universidade Católica de Leuven, publicado no Journal of Clinical Investigation, acompanhou perfis hormonais noturnos de adultos saudáveis em diferentes faixas etárias e documentou que mais de 70% da secreção diária total de hormônio de crescimento ocorre nesse primeiro pico de sono profundo. Em adultos jovens, esse pico pode atingir concentrações plasmáticas de 15 a 20 nanogramas por mililitro. Em adultos acima de 50 anos, com cortisol noturno normal, o pico é menor, mas ainda robusto o suficiente para mobilizar gordura de forma significativa. Em adultos acima de 50 anos, com cortisol noturno cronicamente elevado, o pico quase não acontece. Esse é o momento que o cortisol alto cancela, e como o primeiro ciclo de sono profundo é o mais longo e mais intenso da noite, perdê-lo não é recuperável nos ciclos seguintes. O segundo e o terceiro ciclo têm proporções progressivamente menores de sono profundo e maiores de sono REM. A oportunidade de hormônio de crescimento máxima existe uma vez por noite, uma janela. Se o cortisol não caiu o suficiente antes de você adormecer, a janela fecha sem que nada passe por ela. Agora vou descrever o que acontece no corpo quando essa janela está aberta e funcionando, porque entender a sequência torna o protocolo que vem depois muito mais fácil de seguir com consistência. Entre 30 e 60 minutos depois de adormecer, a temperatura corporal central já caiu o suficiente para que o hipotálamo sinalize a hipófise para liberar o hormônio de crescimento impulso. A hipófise responde liberando uma onda de hormônio de crescimento na corrente sanguínea. Esse hormônio chega ao tecido adiposo e se liga a receptores específicos nas células de gordura. O receptor ativado estimula a lipase, hormônio sensível, a enzima que desmonta triglicerídeos em glicerol e ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos entram na corrente sanguínea. O fígado capta parte desses ácidos graxos e os converte em corpos cetônicos, que o cérebro usa como combustível durante o sono. O músculo capta outra parte e os oxida diretamente. A gordura está sendo queimada, não simbolicamente, literalmente, em volume mensurável.
Ao mesmo tempo, o hormônio de crescimento manda um sinal oposto ao tecido muscular. Em vez de catabolizar proteína muscular para energia, o músculo recebe instrução para preservar a estrutura e usar gordura. Isso é o que torna o sono profundo com cortisol controlado tão específico para a perda de gordura sem perda de massa magra. Os dois sinais ocorrem simultaneamente. Liberar gordura e preservar músculo não são objetivos concorrentes nesse estado. Eles são executados em paralelo pelo mesmo hormônio. Para uma pessoa acima de 50 anos, esse mecanismo é ainda mais crítico porque a síntese de proteína muscular em resposta ao exercício e à alimentação já é menos eficiente do que era aos 30. A pesquisa do grupo de Stuart Phillips na Universidade McMaster do Canadá mostrou que adultos acima de 50 anos precisam de um estímulo hormonal noturno mais forte, não mais fraco, para manter a massa muscular que possuem. O hormônio de crescimento do sono profundo é parte central desse estímulo. Quando ele é suprimido pelo cortisol noturno elevado, a perda de massa muscular acelerada que muitas pessoas acima de 50 anos atribuem ao envelhecimento inevitável é, na prática, um efeito colateral de noites com sono metabólico comprometido. Isso não é envelhecimento, é privação de um mecanismo de manutenção que dependia de condições noturnas que a vida moderna desfez. Agora, aqui está a traição da medicina convencional nessa história, e eu digo traição não como acusação de má-fé, mas como descrição do que de fato não chega ao consultório. A maioria dos médicos que tratam adultos de meia idade com ganho de peso progressivo, fadiga, dificuldade de perder gordura abdominal e perda de massa muscular vai verificar o cortisol de manhã. O exame padrão de cortisol sérico é coletado entre 7 e 8 horas da manhã, que é quando o cortisol está naturalmente no pico circadiano. Um resultado normal pela manhã não diz absolutamente nada sobre o cortisol noturno. São dois momentos fisiológicos diferentes que o mesmo exame não consegue distinguir. O cortisol noturno elevado é uma condição que a medicina convencional raramente avalia e quase nunca trata de forma preventiva, não porque os endocrinologistas não saibam que ele existe, mas porque o protocolo padrão de investigação não inclui coleta noturna, a não ser em casos de suspeita de síndrome de Cushing, uma condição relativamente rara. Para o adulto de meia idade com barriga crescendo apesar da dieta, academia e jejum, o cortisol noturno nunca entra no diagnóstico diferencial. Esse adulto sai do consultório com exames normais e a sensação de que o problema é falta de disciplina ou inevitabilidade da idade não é um mecanismo que nunca foi avaliado. Eu entrei em contato com esse dado de uma forma que não escolhi depois do meu evento cardíaco, quando minha esposa começou a vasculhar a literatura de cronobiologia e biologia do sono metabólico. Um dos primeiros artigos que ela me trouxe foi justamente sobre cortisol noturno e supressão de hormônio de crescimento em adultos de meia idade. Eu estava seguindo o protocolo de jejum, comendo dentro da janela, fazendo exercício. Os marcadores metabólicos melhoravam, mas a gordura abdominal resistia. A hipótese do cortisol noturno foi a peça que faltava, não porque eu estava estressado mais do que o normal, mas porque 3 hábitos noturnos específicos estavam mantendo o meu cortisol elevado até bem depois de meia-noite, suprimindo o pico de hormônio de crescimento que teria mobilizado exatamente a gordura que eu queria perder. Corrigir esses hábitos foi o que mudou a composição corporal de forma que o jejum sozinho não tinha conseguido. Vou falar sobre esse ponto de novo quando chegar ao protocolo, mas quero deixar claro agora, não estou vendendo uma solução milagrosa. Estou descrevendo um mecanismo que a pesquisa documenta e que a medicina de rotina não avalia. O que você faz com essa informação com supervisão médica adequada é decisão sua. Voltando à sequência noturna, depois do primeiro pico de hormônio de crescimento no sono profundo inicial, o ciclo continua. O sono profundo desse primeiro ciclo termina depois de 40 a 60 minutos e o corpo avança para o sono REM. Durante o REM, a consolidação de memória acontece, o sistema nervoso autônomo passa por um processo de calibração e a temperatura corporal oscila ligeiramente. A queima de gordura continua, mas em ritmo mais baixo, porque o hormônio de crescimento está em nível basal nesse estágio. Ao final do primeiro ciclo completo, aproximadamente 90 minutos depois de adormecer, há um microdespertar breve que a maioria das pessoas não registra conscientemente antes de entrar no segundo ciclo.
Se as condições do quarto mantiverem a temperatura correta e o ambiente escuro, o segundo ciclo começa sem interrupção e o sono profundo do segundo ciclo, menor do que o primeiro. Ocorre mais um pulso de hormônio de crescimento, menor, mas presente. Isso se repete 4 a 5 vezes durante uma noite de 7 a 8 horas. A diferença entre uma noite com cortisol noturno controlado e uma noite com cortisol noturno elevado não é apenas o primeiro pico, é a soma de todos os pulsos ao longo da noite. Em uma pessoa com cortisol noturno cronicamente elevado, cada um desses pulsos é atenuado. A supressão não é total, mas é consistente. Ao final de 30 noites, a diferença cumulativa na quantidade de gordura mobilizada durante o sono entre essas duas pessoas com a mesma dieta, o mesmo exercício, o mesmo jejum, é substancial. Um estudo publicado em 2022 no periódico Sleep Medicine Reviews pela equipe de Wendy Troxel da Rand Corporation analisou dados de adultos entre 45 e 65 anos e estimou que a diferença na oxidação de gordura noturna entre indivíduos com sono profundo de qualidade alta e baixa, controlando para dieta e exercício, era equivalente a uma redução de 300 a 400 calorias por noite de gordura queimada. Por noite. 300 a 400 calorias de gordura, não de carboidrato ou proteína, vindas exclusivamente do estado hormonal noturno. Multiplicado por 30 dias, isso é o equivalente calórico de aproximadamente 1 kg de gordura por mês, apenas otimizando o que o corpo já faz enquanto você dorme. Pular o café da manhã por um mês, sem qualquer outra mudança, produz em média uma redução de 200 a 250 calorias diárias para a maioria dos adultos, de acordo com a revisão do British Medical Journal de 2019, que analisou 13 estudos controlados sobre consumo de café da manhã, menos do que o sono metabólico otimizado produz automaticamente. Essa é a razão pelo título desse vídeo, não é exagero, é aritmética hormonal. No próximo capítulo, vou entregar o protocolo completo, o acrônimo de 3 letras, cada componente com o número exato e o erro específico que invalida tudo que você acabou de aprender, o erro que a maioria das pessoas comete exatamente porque acredita que está sendo disciplinada. O protocolo tem 3 componentes, cada um tem um número exato, e os 3 juntos levam menos de 3 minutos para executar. Eu chamo de protocolo NOC, 3 letras que representam as 3 intervenções que a pesquisa de cronobiologia identifica como os controles mais acessíveis da janela de declínio do cortisol noturno. N de resfriamento, U de obscurecimento, C de corte de carboidrato refinado. Cada componente opera por um mecanismo diferente, mas os 3 convergem no mesmo resultado, cortisol caindo na velocidade correta antes de você adormecer. Primeiro pico de hormônio de crescimento ocorrendo com intensidade total. O N é resfriamento. O gatilho fisiológico para o sono profundo de ondas lentas é uma queda de 1 grau Celsius na temperatura corporal central. Isso não é opcional para o processo, é o sinal que o hipotálamo usa para autorizar a entrada no sono profundo. Sem a queda de temperatura, o sono profundo atrasa, é fragmentado ou é encurtado. Com a queda de temperatura ocorrendo no ritmo correto, a entrada no sono profundo acontece mais rápido e o primeiro pico de hormônio de crescimento ocorre mais cedo e com maior intensidade. O mecanismo é contraintuitivo para a maioria das pessoas. A temperatura corporal central cai quando o calor é transferido da parte central do corpo para a periferia, especificamente para as mãos e os pés. Vasodilatação periférica, a abertura dos vasos sanguíneos nas extremidades, é o processo que realiza essa transferência. Quando as mãos e os pés esquentam antes de dormir, o núcleo do corpo esfria. Esse é o sinal de sonolência que a maioria das pessoas reconhece, mas não consegue explicar. A sensação de aquecimento nas mãos e nos pés minutos antes de adormecer em uma noite de sono de qualidade. O que promove essa vasodilatação periférica de forma mais eficiente do que qualquer suplemento é um banho morno, não quente, de 35 a 37 graus Celsius, com duração de 8 a 10 minutos, feito entre 60 e 90 minutos antes de deitar. Um estudo de 2019, publicado na revista Sleep Medicine Reviews pela equipe de Shahab Hagayeg, da Universidade do Texas em Austin, fez uma meta-análise de 13 estudos controlados e concluiu que banho ou imersão em água entre 34 e 36 graus Celsius, realizado de 60 a 90 minutos antes de dormir, reduziu o tempo para adormecer em uma média de 9 minutos e aumentou a eficiência do sono em 10%.
O mecanismo confirmado foi exatamente a vasodilatação periférica acelerada, que promove queda mais rápida da temperatura corporal central. Banho quente acima de 40 graus tem efeito oposto, eleva a temperatura corporal central no curto prazo e atrasa a queda necessária para o sono profundo. Banho frio, abaixo de 30 graus, promove vasoconstrição periférica e também atrasa o processo. A faixa de 35 a 37 graus é a janela terapêutica. Morno, não quente, não frio. O tempo de execução é 0 minutos extras na sua rotina se você já toma banho à noite. É apenas ajustar a temperatura e o horário. O O é obscurecimento, não da tela, do ambiente inteiro. A pesquisa de Matthew Walker, da Universidade da Califórnia em Berkeley, detalhada no livro Por que Nós Dormimos e em artigos publicados no periódico Current Biology, mostrou que a retina humana contém células ganglionares fotossensíveis que respondem à luz mesmo com os olhos fechados se a intensidade for suficiente. Essas células enviam sinal diretamente ao núcleo supraquiasmático, o relógio biológico central no hipotálamo, que por sua vez regula o ritmo circadiano do cortisol. A exposição à luz de qualquer comprimento de onda em intensidade acima de 10 lux no período de 2 horas antes de dormir suprime a queda do cortisol. Não apenas a luz azul de telas, luz de teto, luz de abajur, luz que entra pela janela. 10 lux é a intensidade de uma vela a 1 metro de distância. A maioria dos ambientes residenciais à noite opera entre 100 e 300 lux. O obscurecimento progressivo do ambiente nos 90 minutos antes de dormir reduz o estímulo ao núcleo supraquiasmático, permite que o ritmo circadiano avance no cronograma correto e acelera a queda do cortisol para o ponto baixo noturno. Na prática, isso significa apagar as luzes de teto e usar apenas iluminação indireta de baixa intensidade na hora antes de dormir e eliminar qualquer exposição a telas nos 45 minutos finais antes de deitar. 45 minutos, não a noite inteira. Não exige renunciar às redes sociais. Exige uma janela de 45 minutos sem tela antes de dormir. Se esse número parecer inviável, um estudo de 2021, publicado no periódico JAMA Internal Medicine, mostrou que participantes que usavam óculos bloqueadores de luz azul a partir de 2 horas antes de dormir reduziram o cortisol noturno em nível comparável a participantes que eliminaram telas completamente no mesmo período. Os óculos não são solução perfeita, mas são uma solução funcional para quem não consegue a eliminação total. O tempo de execução do obscurecimento é literalmente um gesto, apagar a luz do teto e trocar para a iluminação indireta. 30 segundos. O C é corte de carboidrato refinado nas 3 horas antes de dormir. Esse componente é o mais conhecido dos 3, mas quase sempre é ensinado pelo motivo errado. A maioria dos conteúdos de saúde diz para cortar carboidratos à noite, porque eles engordam mais nesse horário. Isso é uma simplificação que mistura 2 mecanismos distintos e acaba sendo menos convincente do que deveria ser, porque não explica o mecanismo correto. O motivo específico relevante para o protocolo NOC é o seguinte: carboidratos refinados no jantar elevam a insulina por um período que, em adultos acima de 50 anos, se estende por 3 a 4 horas. Insulina elevada atrasa ativamente a queda do cortisol noturno por 2 mecanismos documentados. Primeiro, ela estimula a atividade do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, mantendo o sistema de regulação do cortisol em modo ativo quando deveria estar desacelerando. Segundo, a hipoglicemia reativa leve que ocorre quando a insulina cai após o jantar, frequentemente entre meia-noite e 2 da manhã, ativa o sistema nervoso simpático e produz uma liberação compensatória de cortisol exatamente quando o hormônio de crescimento deveria estar no pico. Cortar carboidrato refinado nas 3 horas antes de dormir significa especificamente sem pão, sem arroz branco, sem macarrão, sem biscoito, sem suco, sem sobremesa, sem bebida alcoólica nessa janela. Carboidratos de baixo índice glicêmico presentes em vegetais não amiláceos não produzem a elevação insulínica relevante e não estão no corte. Uma salada com legumes e proteína às 8 da noite não interfere com o protocolo. Um prato de macarrão às 9 da noite interfere. A bebida alcoólica merece menção separada. O álcool produz elevação de insulina, fragmenta o sono profundo de forma direta e eleva o cortisol noturno por mecanismo ligado ao metabolismo do acetaldeído.
estudo, uma taça de vinho às 10 da noite é suficiente para reduzir o sono profundo na primeira metade da noite em adultos acima de 50 anos, segundo dados do estudo Midos, que acompanhou mais de 4.000 adultos de meia idade com polissonografia domiciliar. O tempo de execução do C é 0 minutos extras. É uma decisão sobre o que não comer, não uma ação adicional. Os 3 componentes do protocolo NOC juntos. Banho morno de 8 a 10 minutos entre 60 e 90 minutos antes de dormir. Obscurecimento do ambiente nos 90 minutos finais, com eliminação de tela nos 45 minutos finais. E corte de carboidrato refinado nas 3 horas antes de dormir criam as condições fisiológicas para a queda do cortisol no ritmo correto, a entrada no sono profundo na primeira janela disponível e o primeiro pico de hormônio de crescimento com intensidade total. Não são 3 mudanças de estilo de vida, são 3 ajustes em coisas que você já faz. O erro que invalida tudo é a consistência seletiva, aplicar o protocolo NOC durante a semana e abandoná-lo nos fins de semana. Esse padrão é cometido especialmente por pessoas disciplinadas, o que o torna mais frustrante quando não funciona. O erro que invalida tudo é a consistência seletiva, aplicar o protocolo NOC durante a semana e abandoná-lo nos fins de semana. Esse padrão produz o que o pesquisador Till Hohenberg, da Universidade Ludwig Maximilian de Munique, chamou de jet lag social. 2 noites por semana com jantar tardio de carboidrato, telas até a meia-noite e quarto iluminado reiniciam o ritmo circadiano do cortisol. O relógio biológico não armazena progresso da semana, ele responde ao último sinal que recebeu. Dados do laboratório do Sachin Panda do Instituto Salk, publicados em 2020 na revista Cell Metabolism, a partir do aplicativo My Circadian Clock, com dados reais de centenas de participantes, mostraram que variação de mais de 60 minutos no horário de dormir entre dias úteis e fim de semana atenuou significativamente os benefícios metabólicos de intervenções de janela alimentar controlada. O mesmo princípio se aplica ao protocolo NOC. 5 noites de aplicação consistente com 2 noites de abandono produz resultado parcial. 6 a 7 noites de aplicação produz o resultado completo dentro de 2 a 3 semanas. Não é perfeição, é consistência acima de 90% que o corpo consegue usar para recalibrar o ritmo circadiano do cortisol de forma duradoura. A última camada dessa história, especialmente para quem está acima dos 50 anos, é que o protocolo NOC não é apenas sobre queimar gordura enquanto dorme, é sobre recuperar um estado fisiológico que existia antes, que foi gradualmente desfeito por condições ambientais específicas e que pode ser restaurado por mudanças igualmente específicas. O envelhecimento muda a biologia, mas nem todo sintoma que atribuímos à idade é biologicamente inevitável. Alguns são consequências de um ambiente noturno que evoluiu mais rápido do que a nossa fisiologia conseguiu acompanhar. Cortisol noturno controlado, sono profundo com pico de hormônio de crescimento completo, gordura mobilizada enquanto você dorme. Não é promessa, é o que a biologia faz quando as condições estão corretas. Se você vai começar o protocolo NOC essa semana, escreve NOC nos comentários. Eu leio todos e em 2 semanas vou trazer dados específicos sobre qual dos 3 componentes produz a resposta mais rápida de acordo com o que a comunidade está relatando. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, informação baseada em pesquisa real, sem motivação e sem simplificação irresponsável, se inscreve no canal. Um vídeo por semana. O próximo vai aprofundar exatamente o que acontece com o hormônio de crescimento quando você combina o protocolo NOC com jejum de 18 horas, porque a interação entre esses 2 mecanismos produz um efeito que nenhum dos 2 consegue sozinho.